Rock, tá na hora de close aqui na tela das BMC News. Hoje edição especial porque é Natal. E o que você fez, o ano termina e essa outra vez. Ou melhor, né? É aquela versão do Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Porque essa daqui é a nossa retrospectiva dos mercados internacionais, do International Markets aqui com a gente, né? Então a gente vai passar por todo esse cenário que foi muito conturbado esse ano, né? Tivemos muitas notícias no mercado internacional, né? O doutor Donald J. Trump, lá dos Estados Unidos, deu o que falar esse ano, né? Mexeu bastante com os mercados. Então, nesse nosso primeiro bloco, a gente vai falar muito sobre retrospectiva e no segundo bloco a gente vai falar sobre as expectativas para 2026. Lembrando que este programa aqui ele é gravado. Pois é. Então, você que está nos acompanhando, infelizmente eu não consigo ler suas mensagens no chat ao vivo do canal do YouTube da BMC News porque é gravado, né? Mas você pode comentar lá no vídeo, você que estiver assistindo lá depois, e eu vou ler com o maior carinho do mundo e queria desejar no fundo do coração de vocês um excelente Natal, um próximo Ano Novo. Eu amo muito vocês com todo o meu coração, tá certo? Vamos lá, gente, vamos então, deixa eu já chamar aqui o meu grande amigo que esteve presente este ano inteiro aqui, ele que é o preferido da galera, o português mais querido do Brasil, Zé Maria, que está conosco aqui lá da Evnos. Zé, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Rafa, muito obrigado. Gostei desse Jingle Bell inicial, tem uma carreira alternativa à sua espera. Não, tenho não, cara. Senão eu ia dispensar. Literalmente todos os bares de São Paulo iriam falir comigo cantando, com toda certeza, na Noite Paulistana. Deixa para os grandes cantores. Eu sou apenas um comediante bem ruinzinho, por sinal. Bom, Zé, mas vamos falar sobre a retrospectiva desse ano. Eu queria começar, se a gente olhar mês a mês, queria falar sobre janeiro ali, né? Janeiro, fevereiro, o começo da administração Donald Trump, do novo mandato Donald Trump. O que dá para a gente tirar de importante dessa gestão Trump que chegou dando o que falar, coloca Elon Musk, tira Elon Musk, coloca os amigos dele lá dentro, depois tira, aí começa a brigar com metade do mundo, depois volta. O que dá para a gente fazer de apanhadão dessa gestão Trump para a gente começar a nossa conversa dessa retrospectiva dos mercados globais? Trump chegou chegando, né? Já como era esperado, a gente já tinha tido versão 1 do Trump, a versão 2, a gente tinha que analisar qual é que era o impacto que ela ia ter no mercado. E aí a gente viu primeiro um pouquinho daquilo que a gente já tinha visto na versão 1. Muito ruído, muito latir, comprar muita briga, né? Anunciar coisa meio maluca, né? Jogar lá no alto para ver quem é que compra a ideia e não compra. E acho que isso foi a toada do ano, né? Foi esse ruído, cara. E teve um fluxo tão grande de notícia, medida, né? Mudança, que até ficou difícil de acompanhar. E o mercado que vinha de um 2024 muito fortes, na realidade, de 2 anos consecutivos muito fortes, em que tanto em 2023 como em 2024, né, a Bolsa tinha andado na casa dos 25% ao ano, o mercado entrou ali com algum receio no ano, então teve um ajuste, o ajuste grande, né, e a gente até vai aprofundar um pouquinho mais à frente, acabou sendo ali a questão do tarifaço, né, mas daí até hoje a gente viu de facto uma correção e uma recuperação muito forte. Mas esse início do ano foi um ano de muita volatilidade, muito ruído, né? A gente acabou depois até cunhando aquele tackle trade, né? O Trump always chickens out, né? Dizendo basicamente que ele vai ameaçar alguma coisa, mas depois a realidade vai acabar sendo um pouquinho diferente do que aquilo que vai acontecer, né? Ele vai sempre voltar um pouquinho com a palavra atrás. Isso foi a toada do início do ano, mas muita volatilidade, muito ruído. Ainda assim, eu gostava de destacar, além da questão de Trump, né, que a gente já até vai aprofundar um pouquinho mais, mas eu diria, assim, 3 grandes temas que foram os temas do ano. Volatilidade, eu já mencionei, né? Esse ruído político, essa incerteza, aquilo que Trump acaba trazendo à equação, que é essa parte de mais incerteza em cima da mesa, né? Esse é o ponto 1. Depois 2 pontos, que é AI, a gente também vai aprofundar um pouquinho mais, mas todo o tema de inteligência artificial, que já vinha quente de 25, continuou quente, vinha quente de 24, continuou quente em 25. E outro tópico que eu gostava de trazer, que muitas vezes não é tão falado,
é yield, taxa, juro. O juro ele continuou alto para nível histórico. Aquele investidor que estava comprado na renda fixa desde 2023, 2024 e em 2025, yield continuou a ser uma das grandes histórias. Você continuou a conseguir travar ali 4, 5, 6% ao ano em dólar. Né? Ao longo do ano, depois o Tesouro americano acabou cortando juro um pouquinho e deu uma amenizada, mas num contexto histórico, yield talvez seja um dos grandes tópicos do ano. Taxa. Exatamente, né? Taxa foi algo que mobilizou bastante, inclusive, a nossa programação aqui, né? A gente cobriu todas as super quartas, o conjunto de super quarta, né? No geral, nesse ano, eu fiz aqui a tradução simultânea do Jerome Powell, ou como carinhosamente nosso público apelidou, Jerônimo Paulo. Né, o Jerônimo Paulo falou várias vezes este ano, e a gente vai entrar no quesito dele, mas eu queria ainda explorar um pouco mais Donald Trump, né? Porque o Trump, como você bem disse, Zema, ele chegou chegando, ele chegou fazendo barulho, como inclusive, a característica dele de negociação. Né? Ele sempre chega ali com o pé na porta e aí depois ele vai para o meio. O problema é que ele fez 1 zilhão de livros sobre isso e a segunda gestão dele já. Então os outros países ao redor do mundo já estavam meio calejados, já sabiam já qual que era a estratégia dele. Então, e aí é o famoso, né? A partir do momento a negociação é a arte de entender vantagens. Qual a minha vantagem, qual a sua vantagem, como eu vou explorar cada uma dessas vantagens. No caso dele, como ele já expôs a estratégia dele de negociação, os países não arredaram pé, não ficaram com medo, muito pelo contrário, peitaram ali os Estados Unidos e forçaram o Trump a recuar. Você acha que pode ter sido um erro ele não ter mexido minimamente nessa tática dele, que já era uma tática meio que manjada, era uma tática que ele já ensinou essa tática 1 zilhão de vezes já. Então, o Xi Jinping, por exemplo, não recuou. O Lula aqui no Brasil não recuou. Os outros países ao redor do mundo também não recuaram. A União Europeia não recuou. Então, meio que complicou um pouco essa estratégia de negociação para o Donald Trump nesse primeiro ano de mandato? Olha, eu acho que não pode ser vitorioso, mas também não pode ser considerado uma derrota, porque, de facto, a gente vive hoje no nível de tarifas maiores do que a gente tinha no início do mandato Trump. Então, a gente pode dizer que, no sentido em que há hoje mais tarifas e a arrecadação americana, né, com tarifas a nível global aumentou, é uma realidade. Então, a gente pode até dizer, em retrospectiva, dizer, olha, acabou sendo um sucesso no sentido em que ele conseguiu implementar tarifas, aumentar a arrecadação pública através de tarifa aduaneira americana. Então isso de facto teve um impacto, né? Ele conseguiu alguma coisa, ele conseguiu algumas alavancas negociais. Mas eu acho que a gente também tem que refletir e dizer assim, olha, talvez a posição de alavancagem que o Trump achava que tinha perante outras economias globais não fosse tão forte na realidade como aquilo que ele achava, né? Principalmente em parceiros fortes como é a China, por exemplo, né? O Trump chegou nessa discussão e disse assim, olha pessoal, cara, a gente é o maior consumidor do mundo, a gente é o maior consumidor de produtos chineses, então a gente tem aqui uma força brutal a nível negocial quando a gente chegar na mesa. Ele rapidamente entendeu que não é bem assim, muito pelo contrário, talvez quem tenha essa alavanca é a China, pela elevada dependência que os Estados Unidos acabam tendo em alguns produtos que acabam dependendo da importação chinesa, como é o caso de medicamento, como é o caso de bateria elétrica, como é o caso das terras raras que de repente passaram a ser um tema que ninguém falava, né? Se você botar aqueles quadros de palavras, né, que às vezes tem de frases mais faladas do ano, chavões, que ninguém falava até 2025 praticamente, foi a questão das terras raras, que de facto foi uma alavanca que a China passou a ter frente aos Estados Unidos nessa batalha negocial. Não é? Então, ele entendeu rapidamente que a posição de poder que os Estados Unidos têm como a maior economia do mundo, que são, mas eles estão na posição de consumidor. E na posição de consumidor, muitas vezes quem está vendendo o produto acaba tendo um impacto. E depois entrou outra variável na equação, né, que é a questão de affordability, né, o quanto as tarifas acabam impactando o preço dos produtos. Né?
a tarifa nada mais é do que o imposto que a gente está botando nos produtos importados, e isso vai fazer com que esses produtos acabem sendo mais caros. E a questão da inflação, que foi em parte aquilo que elegeu o Trump, né? A gente vinha de um período de inflação muito elevada do pós-pandemia, e tudo o que pega no bolso vai levar as pessoas a votarem, né? Isso acabou influenciando a maneira como o próprio Trump vai abordando a questão das tarifas, né? A gente viu inclusivamente quando o Zoran Mondani ganhou a eleição ali em Nova York, muito em cima dessa pauta de affordability, né? De os produtos estarem muito caros, a vida está muito cara, alugar casa está muito caro, ir no mercado está muito caro. Isso tem um peso político e as pessoas acabam relacionando isso à política tarifária. E se de repente a questão das tarifas tem um peso político para Donald Trump, principalmente num ano em que a gente está entrando em ciclo eleitoral em 2026 nos Estados Unidos para o House e para o Senado, né? A gente vai passar a ter em conta a maneira como a gente aborda a questão negocial das tarifas. Então o próprio Trump teve que dar ali uma acalmada no tom, no ruído, ainda assim ele continua utilizando as tarifas como uma ferramenta negocial para tudo, inclusivamente como a gente viu aqui no Brasil. Exatamente, né? Ele utiliza essa lógica comercial. E aí eu queria trazer um pouco as consequências do Liberation Day, né? Liberation Day, para a galera que não lembra, né? Porque foi um ano cheio de notícias. Foi o dia que o Trump chegou e decidiu fazer uma festa na varanda da Casa Branca. Não é bem uma festa, na verdade. Ele chamou todos os seus apoiadores ali, né? Alguns apoiadores de fábricas e tudo mais, né? Ali do Partido Republicano. Pegou uma cartolina enorme e falou assim, a partir de hoje, essa daqui vai ser a maneira que a gente vai fazer negócios no planeta Terra. Ou seja, cada país tem sua tarifa a ser paga aqui. E o Brasil estava bem na situação. O Brasil estava com 10%, ou seja, que era uma das menores, inclusive. A China era a maior das taxas, uma das maiores taxas de toda a cartolina lá do Donald Trump. O ponto é que eu não vejo mais o Trump falando tanto sobre China. Essa mudança dele se deve a uma melhora das relações dele internacionais ou a um recuo? Porque ele fala menos agora de China do que ele estava falando no começo do ano. No começo do ano ele parecia que tudo ele culpava a China, nós vamos atacar a China, eu quero pegar a China. Quando vem o acordo do TikTok, o acordo ali que ele teve que conversar com o Xi Jinping, e começou a falar, não, eu vou ainda conhecer a China, ele vem para cá também conhecer a gente aqui. Ele muda um pouco o tom dele em relação à China, Zema? Olha, eu acho que vai por ondas, né? Porque a gente viu o escalar do discurso, depois uma acalmada, depois escalou novamente, né? O Trump ele é um animal político nesse sentido, ele mede o pulso e ele entende quando é que tem que falar mais, quando é que tem que falar menos nesse sentido. Mas eu acho que tem dois fatores, né? O primeiro, algo que eu já mencionei antes, né? Que ele entendeu que a alavancagem negocial que ele tinha frente à China talvez não fosse tão grande como ele achava, e a China tinha ali a questão das terras raras e outros produtos dos quais os Estados Unidos estavam fortemente dependentes, então isso acaba reduzindo a força negocial. Então ele percebeu que a China peitou e o quanto isso podia danificar alguns setores económicos dentro dos Estados Unidos, e isso acho que há uma sensibilidade muito grande do Donald Trump de se algum lobbyista, algum setor económico forte nos Estados Unidos chega e diz assim, olha, Sr. Trump, você está gerando muito ruído aqui nisto, talvez vamos baixar o tom um pouquinho. Eu acho que ele acaba, por vezes, tendo essa sensibilidade ali de businessman, né? Entender que não deve levantar tanto a voz. Acho que teve isso. Acho que teve o facto de, eles sentaram, falaram, conversaram, delinearam um plano para chegar a alguns acordos, então isso acabou sendo positivo, né? Houve discussões diretas entre Donald Trump e Xi Jinping, então eu acho que de facto houve um progresso na negociação. Eu acho que a gente tem que ter em conta que continua existindo uma verdadeira tensão comercial. Eu diria que a batalha que existe hoje entre China e Estados Unidos é uma nova Guerra Fria, ela é no quadrante económico, geopolítico, ideológico, então ela vai muito além da questão tarifária e ela continuará presente e é algo com o qual a gente terá que continuar a viver, na minha visão,
ao longo dos próximos anos, não é algo que se vai resolver de uma forma simples e rápida, inclusivamente, né, no campo da inteligência artificial há uma batalha de quem é que vai ter a hegemonia a nível tecnológico e por aí vai. Então, eu acho que houve essa percepção do Trump, assim, olha, vamos negociar, vamos sentar, vamos conversar, e vai haver períodos em que eu vou escalar o tom, e como você falou, culpar a China por tudo, vai haver outros períodos em que a narrativa que faz sentido neste momento a nível político e económico para a agenda da Casa Branca seja outra. Então acho que vai muito por esse lado. Eu acho que eles terem sentado, conversado e entendido que o escalar que tomou a determinado momento em que estava com tarifas de mais de 100% para cada lado, cara, isso não ia levar a lado nenhum. Uma tarifa de mais de 100% é, na realidade, um embargo económico. Né? E a gente não pode ter um embargo económico entre aquelas que são as duas maiores economias do mundo. Então vamos sentar na mesa e conversar um pouco. Acho que foi um pouquinho essa a mudança de abordagem que acabou existindo ao longo dos últimos meses e que acalmou um pouco esse tom. É muito, muito isso mesmo, né? É sentar, entender o lado diplomático, né? Inclusive é a famosa regra, né? Na política você não tem um inimigo político, você tem um adversário político e você tem que chegar a uma negociação. Você tem que caminhar para a negociação. Inclusive, toda a construção da lógica diplomática, a diplomacia, ela é feita para você não precisar atacar o outro, você entender sobre como chegar ao meio termo. Né? Então, aparentemente, ainda bem, né? Eles conseguiram entender isso, tanto o lado da China quanto o lado dos Estados Unidos, entender que não deveriam escalar as situações, até porque você está falando das duas maiores potências econômicas do mundo, né? E que se souberem conversar, os dois vão fazer muito dinheiro, né? Não precisam ficar, né, se debatendo, se degladiando lá e tudo mais, perdendo esse tempo todo. Vamos falar um pouco sobre outra negociação que sentaram, resolveram, criou um clima e tudo mais. Trump e Lula, né? Trump conheceu o Lula pela primeira vez. Havia uma expectativa muito grande pelo encontro, havia uma expectativa muito grande de que os dois pudessem não gostar um do outro, porque quando cada um fala para sua própria massa de apoiadores, xinga bastante o outro lado, isso é um grande fato. Só que na hora que eles se conheceram, viraram brothers, trocaram zap pessoal, melhores amigos ali, inclusive, pintou um clima legal e tudo mais. O que dá pra gente trazer dessa relação Lula-Trump, Brasil e Estados Unidos, no fim das contas desse 2025, Zema? Olha, eu acho que entra muito nesta dinâmica que a gente acabou de falar de China e Estados Unidos. Acho que é a mesma pegada, praticamente. Como você disse lá na introdução, quando foi o Liberation Day, o Brasil estava bem posicionado. Depois acabou que o Trump politizou a questão tarifária, né? Quando foi a questão associada ali ao ex-presidente Bolsonaro. E isso acabou, né, escalando a utilização da tarifa como uma ferramenta para outras coisas. Né? Mas aí foi a mesma coisa, vamos conversar, vamos sentar na mesa, entramos naquela questão do affordability que a gente falou, até porque os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos é o tipo de produto que impacta no preço do mercado, né? É laranja, é café, é carne, né? Então esse tipo de commodities, né, acaba impactando fortemente o consumidor final, e a administração Trump não tem interesse em ver esses preços explodindo e o custo político desses preços explodindo e impactando negativamente. Então, quando eles sentaram, né, eles conversaram assim, ei, né, como você falou, viraram brothers, e talvez o Lula falou, ei, meu chapa, vamos lá, vamos conversar e entender que você não quer de facto botar uma tarifa que seja proibitiva para o produto brasileiro, até porque quem é o outro maior consumidor de produto brasileiro? É o inimigo político dos Estados Unidos, que é a China, e aí o próprio Lula acaba tendo essa alavanca de assim, cara, se você não comprar, você sabe quem é que vai comprar, vai ser o outro do outro lado, que vai deixar de comprar de você, vai comprar de mim. Então, os dois tinham ali armas de arremesso dos dois lados, sentaram, conversaram, ficaram amigos, está tudo certo, e acabou por dar bom aqui para o Brasil nessa batalha negocial, e ficou todo mundo em casa. Exatamente, né? Até porque dentre os produtos que os Estados Unidos estavam tarifando, tem alguns produtos que, ali, proteína animal para carne de hambúrguer,
não sei se a galera de casa está sabendo, mas norte-americano adora um hambúrguer. Laranja. Suco de laranja tá todo dia de manhã lá na casa americana, juntamente com café, que também era outro produto que estava sendo tarifado. Ou seja, começa a complicar, né? O Trump ele ia segurar esse negócio e, assim, a motivação do Trump, desde o primeiro momento, ela foi política. Ela não tinha sido por uma lógica econômica, até porque, economicamente falando, ninguém conseguiu entender o porquê que ele estava querendo tarifar o Brasil em tantos por cento. Até porque ele fala, tinha um déficit, os Estados Unidos têm déficit quando faz negociação com o Brasil. Que era mentira, né? Tinha tido déficit no último ano, mas nos últimos 100 anos de negociação, é o Brasil que tem déficit. O superávit é claro para os Estados Unidos. A gente vende coisa, inclusive, mais barata do que eles vendem para a gente. Então é muito diferente essa lógica toda. Então, cara, acho que chegou um momento ali que ele falou assim, tá, o quanto que vale a pena eu realmente ficar numa briga política com tarifaço, sendo que o meu público norte-americano é um público que é muito mexido, o voto ele é mexido pela fome, né? A fome é o quê? O preço ficou mais caro no supermercado, você obriga o eleitor norte-americano a ir para a urna. E vai lembrar que é um país que o voto não é obrigatório, né, Zema? Isso aí. A gente vê o quão isso impacta. A medida eleitoral, né, ela acaba sendo uma medida muito populista. As pessoas querem, no final de contas, saber se a economia está andando bem, os preços das coisas estão subindo ou descendo, se ele está com emprego, se não está com emprego. Depois você pode discutir ideologicamente qual é que é o caminho das pedras para chegar nessa solução, mas a maneira como aquilo que faz as pessoas votar e que move o voto, ele é muito, muito humano, ele é muito na nossa gênese, na nossa psique, a cabeça não mudou muito. Não é à toa que a gente vê o sucesso do populismo no geral, globalmente tendo sucesso, porque é o apelo dessas coisas que são muito fáceis de falar, né? Esses botõezinhos que você clica e você fala de determinados temas que são os temas que acabam levando as pessoas à urna. Exatamente, né? Vamos falar sobre outra situação, né? Essa situação lá nos Estados Unidos de fim de ano, que é o Jerome Powell cortando juros, depois ele ter dado um claro Ford Guidance, inclusive, lá no Jackson Hole, e depois de tantas reuniões dele segurando os juros, ele corta os juros num cenário que é o famoso, se não tivesse tarifaço, a inflação não estaria em rota crescente, né? Que é o que ele falou na última reunião dele no Federal Reserve. Isso que o Si não pontua, né? Então, o que dá para a gente traçar dessa macroeconomia norte-americana desse ano? Né? Uma economia que corta os juros no final, deixa aquele gostinho de quero mais, esse gostinho de quero mais que a gente vai falar muito no segundo bloco sobre expectativas para 2026, mas que traz uma pulga atrás da orelha se faz tanto sentido ele cortar mesmo, se ele só não está cumprindo com a promessa que ele mesmo criou para si no evento do Jackson Hole. Eu acho que parece que o ano acaba sendo quase uma repetição do ano passado, né? No ano passado a gente entrou com essa expectativa de o Fed vai começar a cortar, depois afinal a economia estava mais quente do que o esperado, depois afinal vamos só cortar lá mais na frente. Isso acabou só cortando um pouquinho na segunda metade do ano, deu uma segurada e esperou por 2025. E aí vai começar a cortar no início de 2025. Replay, né? A economia é mais aquecida do que estava, depois afinal preocupação porque o desemprego está aumentando, mas depois veio o tarifaço e isso vai ter impacto na inflação e agora não sei o que fazer, porque então como não sei o que fazer, espero e logo vejo o que é que eu vou decidir fazer. E o Fed inicia o seu ciclo de corte de juros com o seu mandato um pouco em choque, não é? Porque, relembrando, né, a gente fala aqui muitas vezes, quem nos assiste já sabe, mas relembrando a todo mundo, o mandato do Fed ele é dual, né? Ele tem duas partes. Por um lado, o controle da inflação, né? Garantir que os preços não saem fora de mão, e por outro, a estabilidade do mercado de trabalho, né? Usando quase o mercado de trabalho como um barómetro de estabilidade económica e de saúde da economia como um todo. E quando a gente olha, né, a gente viu, há sinais do mercado de trabalho que está desacelerando, o desemprego subiu um pouquinho, né, veio ali de uma mínima de 4,2 para bater agora
ali 4,6 na leitura que saiu inclusivamente esta semana. Então a gente vê uma leve deterioração do mercado de trabalho, a gente vê um payroll, né, criação mensal de postos de trabalho se deteriorando, caindo um pouquinho, obviamente com o impacto, né, da base laboral que caiu, com a questão migratória e por aí vai, mas há sinais claros dessa desaceleração do mercado de trabalho que justificaria um corte de juros para dar suporte à economia, mas por outro lado, o que é que a gente tem? Uma inflação que ainda está consideravelmente acima da meta, né? Ali na casa dos 3%, um 2 alto, próximo dos 3%, quando a meta é 2%, né? E portanto a inflação está ainda alta, e o Fed tem decidido o que é que eu faço, o que é que eu dou mais valor. Eu dou mais valor ao facto de eu ter uma inflação alta, ou eu dou mais valor a essa desaceleração do mercado de trabalho. E Jerome Powell e o seu FONC, né, os membros do Fed, acho que têm sido relativamente claros a dizer, olha, eu vou dar mais valor à questão da inflação, do mercado de trabalho, peço perdão, eu vou ignorar a inflação no curto prazo e eu vou começar esse ciclo de corte. É isso que a gente viu, a gente já está hoje quase 2 pontos percentuais abaixo do pico, ainda assim com um juro historicamente alto. Vamos ver para 2026 o que é que a gente vai ter. Pô, perfeito, Zema. Eu vou pedir uma licença rapidinha para a gente ir para um rápido intervalo. Na volta, pessoal, a gente vai falar sobre as expectativas para 2026 aqui nessa nossa edição especial do Closing de retrospectiva dos mercados internacionais. Fique por aqui que a gente já volta com muito mais na tela da BMC News. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Esse daqui é o nosso especial, né? Nossa retrospectiva do mercado internacional. Fim de ano, falamos da retrospectiva. Agora vamos falar das expectativas, o que vem pela frente em 2026. Deixa eu chamar de volta aqui meu amigo Zema, aqui o Zé Maria lá da Avenue que está conosco aqui. Zema, vamos falar das expectativas para 2026, né? Esse corte de juros dos Estados Unidos. Jerome Powell deve sair em maio da presidência do Federal Reserve e pode vir aí, quer dizer, vai vir alguém indicado por Donald Trump, provavelmente alguém que tope cortar juros de maneira mais agressiva, como é o caso do Hassen, por exemplo, que é um ávido defensor de corte de juros como um incentivo econômico, né? Como incentivo nos Estados Unidos. O que dá para a gente traçar de expectativa para o Federal Reserve para o ano que vem, Zema? Boa, eu acho que assim, gancho perfeito para a maneira como a gente fechou o primeiro bloco, de pensar, ok, neste cenário de dualidade entre as pressões que estão vindo do mercado de trabalho e aquilo que está acontecendo do lado da inflação, o que é que o Fed irá fazer? O Fed deu sinais na última reunião que está em pausa. Olha, a gente já cortou 1,75 desde o pico. O Jerome Powell, né, Jerônimo Powell aí, acabou dizendo uma frase que para mim foi a frase do evento, que foi: a gente já está num grau de intervalo dentro da neutralidade, ou seja, dizendo que o Fed está muito próximo daquilo que seria a taxa neutra para aquilo que é a economia atual. Então, vamos ver. A gente provavelmente, este Fed, debaixo da presidência de Jerome Powell, pelo menos na reunião de janeiro, não vai fazer nada. Vamos ver o que é que faz para a frente, vamos ver o que é que os números nos dizem, né? A gente teve ali um período de shutdown do governo em que a gente perdeu um pouquinho a visibilidade e a qualidade da leitura relativamente à economia e à inflação. Então vamos ver em janeiro, vamos ver o que é que os números dizem em janeiro, vamos ver o que é que dizem em fevereiro, para a gente começar a ter a visibilidade daquilo que acontece. Eu acho que uma boa maneira da gente entender, e até antes de falar no mérito de quem virá como presidente do Fed e todas as implicações que isso pode ter, eu acho que é importante a gente pensar na economia de 2026, pensando nela numa matriz de 4 quadrantes, né? E eu acho que tem vários cenários possíveis. Tem um cenário onde a economia continua altamente aquecida. A economia continua super estável, empresas entregando margens altas, o consumidor americano continua gastando dinheiro, o desemprego continua baixo e, nesse contexto, a inflação
continua relativamente alta, e isso é um cenário de que bolsa sobe, mas juro também tem que subir, né? Então acaba sendo juro para cima, bolsa para cima. Esse é o cenário de economia aquecida. A gente tem outro cenário em que a gente pode trabalhar, que é o cenário de estagflação, em que quer dizer assim, olha, a inflação ela vai continuar quente, ela vai continuar acima da meta, mas a gente vai ter uma desaceleração económica e, portanto, isso é um cenário mais complexo, né? Porque se quer estimular a economia sem que a inflação pegue fogo, isso é talvez uma das situações mais desafiantes para um Banco Central, é uma das situações mais desafiantes de uma economia. Isso é um cenário de bolsa para baixo, juros para cima, né? O cenário de estagflação. Você tem um cenário que é um cenário improvável neste momento, o mercado está dando ali cerca de 30% de probabilidade, eu acho que talvez até esteja alto, que é o cenário de recessão. Okay? O mercado, de facto, desacelera totalmente, o consumidor americano relaxa, não consegue mais comprar, as empresas começam a ter dificuldade nas suas margens, tendo que desligar funcionários, e aí é recessão clássica, e aí é juro para baixo, né? O Fed tentando estimular a economia baixando juros, e obviamente bolsa também para baixo, é cenário de recessão. E depois tem aquele cenário que o americano chama do Goldilocks, né? O cenário de, vou chamar aqui de céu azul, né? Tudo perfeito, em que é um cenário em que de facto a economia continua sólida, as empresas continuam entregando margens boas, o consumidor continua consumindo, o desemprego se mantém baixo ou relativamente estável, e você não tem a inflação pegando fogo, né? E aí é quase ali aquilo que aconteceu na década de 90 nos Estados Unidos, em que você tem um ganho de produtividades que ele consegue manter a inflação baixa. Há um argumento para a gente dizer que há uma probabilidade alta da gente estar nesse cenário de Goldilocks. Porquê? Por toda a questão de AI, né? A AI pode ter um impacto positivo de aumento de produtividade que vai manter a inflação relativamente controlada, relativamente baixa, e aí seria esse cenário de blue sky, céu azul, Goldilocks, e aí é bolsa para cima e o juro meio que de lado, ou até possivelmente um pouquinho para baixo, dependendo, né, do quão dovish for o próximo Fed. Então acho que isto é um bom ponto de partida para a gente pensar como é que 2026 pode ser, em qual destes quadrantes a gente vai estar, e vai haver muitas moving parts que podem nos posicionar de um lado ao outro. Eu estaria ali posicionado entre este cenário de Goldilocks, céu azul, ou um cenário meio de estagflação, ou seja, uma economia que está caindo um pouquinho, desacelerando um pouquinho e com uma inflação ainda resiliente. Algures neste intermédio é provavelmente onde a gente se vai encontrar em 2026. Vamos ver o que é que acontece e o que é que acontece, quais são as consequências para as classes de ativos como um todo. Exatamente, né? E aí falando até mesmo dessas consequências, né, das classes de ativos e tudo mais, tem um risco iminente aí de bolha de inteligência artificial. Você acha que faz sentido a gente ter esse medo para o ano que vem, ou o investidor tem que aproveitar o medo que vai estar generalizado e conseguir fazer dinheiro com esse receio de bolha de inteligência artificial, que de fato, né, toda vez que alguma empresa ali anunciou uma expectativa, uma parceria de inteligência artificial, disparou ali 20%, 30% no mercado e foi uma coisa meio sem precedentes na bolsa norte-americana. Assim, sem precedentes não é, a gente já viu esses booms, né, em outros ciclos anteriormente. Eu acho que eu sou do time mais de aproveitar correções que possam existir eu ainda sou bullish tecnologia americana, né? Eu acho que obviamente há que ser seletivo, nem tudo é igual, nem tudo é a mesma coisa, mas tem de facto, eu acho que a gente está no início ainda de um ciclo de expansão que ele tem espaço, na minha visão, para se perpetuar. Eu acho que pode haver obviamente correções no meio do caminho, isso é o que acontece com bolsa historicamente, tradicionalmente, na média, a cada pelo menos um ano você tem uma correção de 5%, né? Na grande maioria dos anos você tem correção de 10% ou mais, há muitos anos onde você tem correção de mais de 20%. Eu sou time aproveitar
essas correções como janela de entrada. Eu acho que a gente ainda está, de facto, no início de um ciclo de transformação que ele é secular para a economia como um todo. Eu acho que quando a gente inclusivamente compara com outros ciclos históricos, pensando nessas possibilidades de bolha, né, ou de investimento, cara, vamos então analisar frente àquilo que foi o final da década de 90, início dos anos 2000, quando teve a bolha da dot-com. Cara, a gente ainda, primeiro, está muito longe a nível de expansão de investimentos, expansão de capex, frente àquilo que foi feito durante esse período, né? Eu estava até analisando recentemente um gráfico que eu fiz aqui, que era qual é que era o nível de investimento em percentual dessas empresas de tecnologia, o quanto é que elas estão investindo. E a gente ainda está longe daquilo que foi o que aconteceu nas dot-com. A gente está muito longe, na realidade. A gente está bem no início do ciclo de gasto tecnológico dessa transferência que está sendo feita no mundo da inteligência artificial. Eu estava olhando até um número que acho que revela muito aquilo que é a realidade de hoje, que é a gente tem uma construção de capacidades para a qual já existe demanda, né? Todo mundo está ouvindo falar de data centers, né? A capacidade de ocupação dos data centers hoje, ela está na casa dos 99%. Todos os data centers que existem estão funcionando a full capacity, né? Basicamente. No final da década de 90, início dos anos 2000, cara, era capacidades procurando demanda. Na realidade era tipo 90% da capacidade de fibra que estava sendo instalada no mercado não estava ocupada, né? As empresas de tecnologia estavam caçando, indo atrás de uma demanda que ela ainda não estava lá, ela ainda não existia. E aqui a gente tem uma demanda que ela já está lá, ela já existe. Inclusivamente quando a gente vê, essas empresas estão investindo muito, estão sendo trilhões. Cara, o investimento em percentual do PIB, ou investimento em percentual de market cap, ou investimento em percentual de receita, quando a gente mede todas essas métricas, elas são altas versus a média histórica, mas elas são muito abaixo daquilo que foram no pico de outras bolhas que a gente teve no passado. Então eu acho que a gente está no início de um ciclo que pode sim vir a caminhar para ser uma bolha, pode sim vir, né? Porque o entusiasmo, às vezes, a exuberância do investidor acaba resultando nessa excitação em demasia relativamente a determinadas teses, que depois acaba em correções que são elevadas, mas eu acho que a gente ainda não está perto do fim desse ciclo, eu acho que ainda tem espaço sim para a tese de AI ela continuar andando em 2026. Eu vejo inclusivamente ela sendo uma das forças motrizes a nível económico, a nível de aceleração do PIB para o ano de 2026. Agora, como é que você acha que vão resolver o problema de fazer dinheiro com inteligência artificial, Zemar? A lógica de fazer dinheiro com isso, que é o grande ponto lá do Michael Burry, era de, olha, a lucratividade disso a gente não sabe até onde chega. Hoje ela é muito relacionada à assinatura, mas de resto ainda é um campo meio cinzento, como é que essa inteligência artificial pode acabar resolvendo o ponto de grana. Como é que você acha? Qual você acha que é um caminho viável para eles conseguirem fazer tanto dinheiro, por exemplo, para conseguir justificar os 500, 600 milhões que foram aportados de dólares em negócio de inteligência artificial esse ano só entre NVIDIA e Palantir? Para eles conseguirem justificar, tem que fazer, sei lá, 3, 4 vezes isso. Então, como é que, onde é que vai sair? Vai ser, por exemplo, na retirada de postos de trabalho ali de primeiro escalão, que dão para ser substituídos por inteligência artificial? Vai ser por uma outra lógica? Qual é o caminho viável para isso tudo? Há duas coisas. Primeiro, há empresas que já estão fazendo muito dinheiro com isso, né? A gente não pode esquecer que data center nada mais é do que onde é que está sendo processado os dados de cada vez que eu e você e qualquer um de nós faz uma pesquisa, usa um Large Language Model, né, um LLM, que a gente dá um Google. Os data centers servem para isso, né? E essas empresas de negócio de nuvem estão fazendo muito dinheiro, né? Estão fazendo bilhões, e os lucros deles com esse negócio, as margens são altas e o volume de receita continua aumentando significativamente. E aí são
alguns players apenas que estão ganhando, mas são daqueles que mais estão investindo, né? Google, Microsoft, Amazon, através dos seus negócios de nuvem e de solução de processamento de dados. Ok, vamos falar então dos caras que depois têm a tecnologia, né? As ferramentas, o software. Onde é que eu ganho dinheiro nesses softwares? Cara, você acha que a Microsoft ganha dinheiro vendendo o Office a pessoa física como eu e você? Ou a Microsoft ganha dinheiro porque ele vende o pacote de Office como uma solução corporativa para basicamente 100% das empresas do planeta Terra? E é a segunda, obviamente, né? Então às vezes a gente pensa muito nessa ideia de mas será que tipo, eles só vão fazendo dinheiro porque eu tenho aqui a minha subscrição do Gemini ou do ChatGPT que custa 100 reais por mês e é aí que eles vão ganhar dinheiro? Não, é vendendo soluções corporativas. Soluções essas, umas que já existem, outras que estão sendo inventadas, outras que ainda nem passa pela cabeça das pessoas do futuro, né? Qual é que é a solução corporativa que a gente vai ter que utilizar para processar dados, para fazer tarefas que hoje em dia a gente faz e que precisa de um back-office, né? Então acho que tem muita solução corporativa que vai ser a principal forma como a gente vai fazer dinheiro desse lado. Então tem duas formas, vai ser as empresas que têm as soluções de software vão vender essas soluções de software e depois vão ser as empresas onde a infraestrutura associada a essas soluções de software vão rodar. E aí são os hyperscalers, são estes caras que estão investindo trilhões que vão dar a infraestrutura. Cara, eu e você, né, o Zé e o Rafa, a gente pode criar uma empresa com uma solução de software de inteligência artificial para empresas, né? E a gente vai ganhar uma grana vendendo essa solução para empresas. Onde é que essa solução ela está rodando? Ela está rodando na infraestrutura da Google, da Amazon, da Microsoft, da Meta. Eles é que têm lá os processadores, os data centers, os chips para rodar a minha tecnologia. E essas próprias empresas elas vão ter não só a infraestrutura, como as suas próprias soluções corporativas, porque já são elas que estão lá com os seus clientes corporativos oferecendo soluções, ajudando essas empresas a implementar essas soluções. Inclusive aqui na Avenue a gente fala com parceiros que dentro dessas grandes empresas tecnológicas que estão nos ajudando a implementar soluções de inteligência artificial e por aí vai. Então acho que esse vai ser o caminho daqui para a frente. Perfeito, Zema. Vamos falar um pouquinho de outra situação também que chama muito a atenção lá nos Estados Unidos, né? As capas dos jornais, inclusive, eles estão bastante de olho nessa história, que é nas empresas de entretenimento, né? Principalmente as empresas de streaming ali. Rolou a compra da Warner, né, pela Netflix. A Netflix vai lá, comprou por mais de 70 bilhões de dólares a Warner. Numa operação que os próprios investidores ficaram meio de cabelo em pé, né? Falaram, olha, não sabemos se concordamos com esse valor todo que foi pago na Warner. E, ao mesmo tempo, chega a Paramount vai lá, fala assim, eu estou oferecendo 100 bilhões de dólares, a compra vai ser minha, e no fim das contas a Warner fala que achou ilusória a proposta de 100 bilhões de dólares, que é impossível alguém ter toda essa grana para comprar a Warner, então que vai ser vendida para a Netflix mesmo, no fim das contas. E isso tudo abre uma discussão sobre o mercado de streaming, se ele não está saturado, e o quanto que isso pode mexer, por exemplo, porque você tem as grandes empresas têm streamings próprios, né, as empresas de entretenimento, Disney, Amazon, né, enfim, a Netflix, inclusive, que é uma empresa só de streaming. Então, o quanto que esse mercado está saturado e o quanto que esse mercado dá para a gente esperar alguma coisa boa vindo para o ano que vem? Olha, assim, praticamente dessas empresas, a única que faz dinheiro a sério é a Netflix. Todos os outros ainda estão tentando encontrar o caminho das pedras, né? Acho que é o mercado, como você falou, essa saturação é alta, tem que haver algum tipo de concentração e aí, inclusivamente, é uma das razões pelas quais a gente está vendo este interesse, tanto da Paramount como da Netflix, procurando consolidar o mercado e trazendo o negócio da Warner e da HBO, etc., para dentro de casa. Acho que assim, é daquele tipo de coisa que está virando quase novela ou tipo Succession, né, de luta ali de egos, de poder, de batalha corporativa. Eu acho que é mais algo para a gente procurar acompanhar por esse interesse mais dramático da coisa do que necessariamente ficar focando nesses negócios, até porque né, do universo investível desse, cara, para a Apple o negócio de streaming é acessório, para a Amazon o negócio de streaming é acessório, e talvez a própria Disney o negócio de streaming é acessório,
Então, por isso é que eu disse, o único cara que de facto não é acessório e é o core do business dele, é Netflix, é quase, aqui a gente na Avenue acaba sendo quase isso, né? Hoje a gente veio para o mercado para trazer o investimento internacional para o brasileiro. Hoje todo mundo meio que oferece uma solução, mas a gente é o único que acorda, respira, nasce, dorme só pensando em investimento internacional. Então a gente pode dizer que a gente aqui na Avenue é a Netflix do investimento internacional. Acho que esse é o tipo de coisa para a gente só acompanhar aí em 2026, mais num tom de novela do que necessariamente pensar isso como um core de investimento para 26. Zema, queria muito agradecer a sua presença aqui, não só hoje, como esse ano inteiro. Você que topou, inclusive, esse desafio de estar aqui conosco às terças-feiras, nos alegrando, trazendo muito conhecimento, sempre estando aqui com a galera. Então, muito obrigado por toda a parceria. Ano que vem temos muito mais, hein, meu amigo? Obrigado, um bom ano para todos, quem nos acompanhou aqui ao longo do ano, boas festas para você, parabéns que o seu Santos se salvou lá no finalzinho, então acabou dando um presente de final de ano para vocês e desejar tudo melhor, muita saúde, muita prosperidade para quem nos acompanha e ótimos investimentos, principalmente investimento internacional. Até para o ano. Exatamente, tamo junto, valeu, Zema, até ano que vem. Obrigado, Feliz Natal para você, para toda a sua família, um Feliz Ano Novo e muito mais. E um Feliz Natal e Ano Novo a você que nos acompanha aqui no Closing. Eu já falei isso diversas vezes, não canso de falar, este programa aqui só existe porque vocês nos apoiam, vocês estão aqui conosco. Então eu agradeço do fundo do meu coração por toda essa parceria do ano inteiro. O Closing ele começa em janeiro com 30 minutos, só que ele foi tão bem recebido por vocês que ele tem agora 1 hora de duração. Quem sabe no ano que vem mais tempo ainda, novos quadros, novas dinâmicas para a gente trazer aqui. E muito obrigado por comprar essa ideia de a gente poder fazer um jornal mais leve, mais informativo, mais interativo, que você possa em casa entender de fato as notícias de economia, né? Que você possa entender tudo que acontece ao redor do mundo, que a gente sabe que é difícil, né? Às vezes você acaba se deparando com vários dados econômicos aí sendo jogados. O nosso interesse aqui principal é que você se sinta bem e possa tirar suas dúvidas, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos vocês, tá certo? Para suas famílias. Muito obrigado por toda a presença aqui com a gente o ano inteiro. Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!